Bom, vamos lá, né? Vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre grandezas vetoriais, tá bom? Bom, a primeira questão diz assim, ó. Nas células animais pode ocorrer um processo denominado citocinese, ou divisão celular com a divisão do citoplasma, indicando-se por uma invaginação da membrana plasmática que, ao se completar, divide a célula em duas totalmente individualizadas. Aí a gente tem a representação aqui, tá, da célula animal e do processo de citocinese centrípeta, tá? Aí, veja bem, ele pergunta, esse tipo de citose é chamado de citose centrípeta porque ocorre... Bom, vamos analisar aqui as alternativas, ó. Aí ele tem no sentido de fora para dentro, sem movimento das partes da célula, com movimento somente na periferia, na região do núcleo celular, e a última alternativa de forma a se reproduzir assexuadamente. Bom, aí o que, é que a gente pode destacar aqui, ó? Como ele mencionou aqui, ó, citose centrípeta, certo? Em geral, o termo centrípeta ele vai indicar o quê? Uma aproximação em relação à parte central, tá? Ou seja, eu posso dizer o seguinte, ó, se está ocorrendo uma aproximação em relação à parte central, o movimento está sendo realizado da onde? Ó? Da parte de fora para dentro, certo? Então, eu posso simplesmente afirmar que a alternativa correta seria a letra A, certo? No geral, a aceleração centrípeta, o vetor aceleração centrípeta, ele vai estar voltado para o centro da trajetória curva, certo? Nesse caso aqui, o sentido é o sentido de fora para dentro, a alternativa A. Bom, questão 2. Na questão 2 diz o seguinte, ó, uma partícula eletrizada descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, partindo do repouso com uma aceleração escalar de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Aí ele diz, determine no instante de tempo t igual a 6 segundos o valor absoluto da aceleração vetorial, tá certo? Então, muito bem. Olha só, então eu quero saber isso aqui, ó. A aceleração vetorial, ou aceleração vetorial resultante, eu vou indicar ela pelo seguinte, ó. A, R, tá? Então, aceleração vetorial resultante, certo? E eu posso calcular ela da seguinte forma, veja. Como sendo o seguinte. O módulo da aceleração vetorial resultante é igual a quê? Raiz quadrada de módulo da aceleração tangencial ao quadrado mais módulo da aceleração centrípeta, isso aqui também ao quadrado, tá? Tudo dentro do radical. Então eu preciso determinar quem é a aceleração tangencial e quem é a aceleração centrípeta, certo? Bom, no movimento uniformemente variado, a gente sabe que a aceleração tangencial, certo? Ela é igual à aceleração escalar, ou seja, eu posso concluir que a aceleração tangencial é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, por sua vez, a aceleração centrípeta
certo? Vai ser igual a quanto, professor? Vai ser igual a zero. Por quê? Porque a gente está em um movimento retilíneo, certo? Então, em um movimento retilíneo, a aceleração centrípeta é igual a zero, tá? Bom, e aí só nos resta aplicar na fórmula. Então, eu vou dizer simplesmente o seguinte, que a aceleração resultante, a aceleração vetorial resultante é raiz quadrada de... Olha só, quem é a aceleração tangencial? 4. Então, esse cara aqui fica 4 ao quadrado mais a aceleração centrípeta, 0. Então, 0 ao quadrado. A aceleração vetorial resultante vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 0 ao quadrado, 0 vezes 0, ainda é 0. Ou seja, a aceleração vetorial resultante é igual a raiz quadrada de 16 mais 0, 16. E a raiz quadrada de 16, por sua vez, é 4. Então, concluímos que a aceleração vetorial resultante também é igual a quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, próxima questão. Questão 3, ela diz o seguinte, ó. Ao compararmos dois móveis A e B, deslocando-se em uma trajetória circular, aferimos que a velocidade de A dividido pela velocidade de B tem razão 3. Então, podemos dizer que a razão entre as suas acelerações centrípetas é... Então, muito bem. Ele indicou aqui para a gente. Então, eu vou ter que a aceleração centrípeta de A dividido pela aceleração centrípeta de B. Queremos saber isso aqui. Bom, a questão nos informou o seguinte, vê só. A questão nos informou que a razão entre as velocidades, certo? É igual a 3. Então, eu vou anotar essa informação aqui, ó. A velocidade de A sobre a velocidade do móvel B é igual a 3. Bom, e aí eu vou desenvolver esse cara aqui, ó. Veja só. Sabemos que a aceleração centrípeta é calculada da seguinte forma, tá? Isso aqui ainda é a divisão. Bom, a aceleração centrípeta vai ser o que? Vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da minha trajetória circular. Ou seja, eu vou dizer que velocidade de A ao quadrado dividido por R me fornece a aceleração centrípeta do móvel A. Por sua vez, velocidade de B ao quadrado dividido pelo raio da trajetória me fornece a aceleração centrípeta do móvel B. Bom, isso aqui vai ser igual a gente tem aqui uma divisão de frações, né? Divisão de frações, eu posso fazer o quê? Repito a primeira, certo? E multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, eu vou ter aqui o seguinte. Velocidade de A ao quadrado dividido por R vezes o inverso dessa fração. O inverso dessa fração aqui, ó. Velocidade de B ao quadrado sobre R é quem? R sobre velocidade do móvel B ao quadrado. Bom, posso cortar os raios, tá? Então, vou ficar com a aceleração centrípeta de A dividido pela aceleração centrípeta de B, sendo igual a velocidade do A ao quadrado dividido pela velocidade do móvel B também ao quadrado. Posso colocar
isso aqui sobre o mesmo expoente, tá? Ou seja, fica a velocidade de A sobre velocidade de B ao quadrado. E, por sua vez, a questão nos informou que a razão entre as velocidades de A e B vale 3, ou seja, isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, certo? Ou seja, isso significa que a razão entre as acelerações vale 9. A alternativa é. Muito bem. Próxima questão. Questão 4, ela nos diz o seguinte, veja só. Uma esfera maciça descreve um movimento circular uniformemente variado de 12 metros de raio. Então, eu vou colocar aqui, ó, nosso raio sendo igual a 12 metros. Aí ele prossegue. A partir do repouso, no sentido horário. Se ele está a partir do repouso, significa que a sua velocidade inicial é 0. Bom, a aceleração escalar é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, A é de 3 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, então, no instante de tempo t igual a 6 segundos, determine a intensidade da aceleração centrípeta. Muito bem. Bom, para descobrir essa aceleração centrípeta, eu só preciso aplicar a expressão. A aceleração centrípeta sendo igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Note que a própria questão já informou para a gente qual seria o raio, certo? Porém, ela não disse qual era o valor da velocidade. Ele falou que ele partiu do repouso, ou seja, velocidade inicial 0. Mas não disse o valor da velocidade. Apenas o inicial, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. A gente sabe que pela função horária da velocidade, a gente tem que a velocidade vai ser dada como a velocidade inicial mais a aceleração escalar vezes o tempo, certo? Então eu posso determinar a velocidade a ser aplicada na aceleração centrípeta a partir dessa fórmula. Como? Substituindo, olha só. Velocidade é igual a velocidade inicial 0 mais a aceleração, que vale 3, vezes o tempo, que foi de 6 segundos. Ou seja, velocidade é igual a 0 mais 3 vezes 6 dá 18. 0 mais 18 vai dar 18. Ou seja, a nossa velocidade, tá, vai ser de 18 metros por segundo. Agora, de posse da velocidade, vamos determinar a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual a velocidade que a gente achou, 18. Esse cara aqui ao quadrado, dividido por quem? Dividido pelo raio, que foi de 12 metros, certo? Ou seja, a aceleração centrípeta é igual a... Bom, vamos fazer um rascunho aqui, ó. 18 vezes 18, que é o 18 ao quadrado, tá? 8 vezes 8, 64, coloco 4 em 6. 8 vezes 1 dá 8, com 6, 14. E aqui a segunda parte da multiplicação, vê só. Eu vou ter 1 vezes 8, que dá 8, e 1 vezes 1 ainda é 1. Somando, eu tenho 4. 4 com 8 dá 12, vem 1 para cá, ó. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então dá 324, certo? Esse cara é dividido por 12. Muito bem. Fazendo o rascunho novamente, ó, 324 dividido para 12, ó.
Vou dividir 32 para 12, que vai dar 2, certo? 2 vezes 12 dá 24. Para 32 faltam 8. Vou baixar o 4 aqui, ó. 84 dividido para 12, 7. 7 vezes 2, 14. Vem 1 para cá, ó. 7 vezes 1, 7. Com mais 1, 8. 84 para 84, resta 0. Então, nossa aceleração centrípeta vale o quê? 27 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, próxima questão. Na quinta questão, ele diz o seguinte: Felipe está dirigindo um carro em uma estrada que cruza perpendicularmente com uma linha de trem. Essa informação é importante. Enquanto ele se aproxima desse cruzamento a 40 km por hora, um trem também se aproxima do mesmo cruzamento a 30 km por hora, como representado esquematicamente na figura. Aqui está a figura. Aí ele diz: considerando-se essa situação, é correto afirmar que, para Felipe, o trem está se aproximando dele com uma velocidade cujo módulo é d. Bom, para resolver esse problema, a gente pode considerar que o carro de Felipe está parado, certo? Muito bem. E que o trem está se movendo para a direita a 30 km por hora, certo? Então, reorganizando, vou considerar que o carro de Felipe está parado. E o trem tem uma velocidade vertical, que eu vou representar aqui, ó, de 40 km por hora. Certo? Então, como é que eu vou calcular o módulo dessa velocidade? Ora, o módulo dessa velocidade é ninguém menos do que o vetor resultante, certo? Que é esse vetor, tá, que eu estou representando em preto, certo? Que eu vou chamar de VR, velocidade resultante, tá? E como é que eu posso resolver isso? Da seguinte forma, ó: velocidade resultante ao quadrado sendo igual a velocidade com que o trem está se movendo para a direita ao quadrado, então 30 ao quadrado, mais a velocidade vertical que a gente está considerando para o trem ao quadrado, ou seja, 40 ao quadrado, certo? Bom, agora é só a gente resolver, vê só. Eu vou ter o seguinte, que essa velocidade resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, 30 vezes 30, ou seja, 900, mais 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 1600. Velocidade resultante ao quadrado é igual a, bom, 1600 com 900 vão dar 2500, certo? Ou seja, a nossa velocidade resultante vai ser igual a raiz quadrada de 2500, certo? Bom, 2500 eu posso escrever, se você preferir, como sendo 25 vezes 100, correto? Raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 100 é 10. E 5 vezes 10 dá 50, o que significa que a velocidade vetorial resultante vai ser igual a 50 km por hora. Alternativa B. Certo? Bom,
E com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.